A gente vai para mais um trecho de Mateus capítulo 26. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, você pode fazê-lo, meu irmão, minha irmã. Evangelho segundo Mateus capítulo 26. E sabe, queridos, na semana passada, finalmente eu consegui ajeitar as coisas no YouTube e eu coloquei esse estudo da semana passada lá. E eu fui reescutá-lo. E sabe, é muito difícil estar aqui assim e reouvir de novo. Porque, irmãos, tem alguns textos da Bíblia, e é a maioria deles, que eu gosto de falar e que é fácil falar. Não esses últimos capítulos que a gente está tratando. Esse texto aqui, ele tem uma realidade que é dura demais. E eu senti, na semana passada eu já sentia, e hoje eu sinto também, um certo medo em pregar disso. Porque, pense bem, a partir da Escritura, a gente sabe que quem ensina é mais cobrado. E ensinando trechos específicos, eu sinto a urgência do que está sendo discutido, sabe? E aí eu me sentia meio sozinho nisso, até que eu estava nas pesquisas e eu encontrei um pastor que falava exatamente isso. Ele dizendo que dá vontade de só ler o texto e não acrescentar mais nada, quando a gente está trabalhando coisas como essa. Por quê, irmãos? Quando a gente fala sobre ética, é muito mais fácil. Por exemplo, quando a gente conversa sobre, vamos falar sobre mentira, ou vamos falar sobre roubo, é muito mais simples, porque a gente está trabalhando um conceito, eu vou explicar para você por que você não deve mentir, não deve roubar. Não é isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente fala sobre emoções. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer é, a gente está falando sobre a vida real, a vida concreta de um homem específico. Você entende? O que a gente vai ler aconteceu de fato. E aí a gente vai repisar um solo que é muito solene, é muito sagrado, porque a gente vai falar do próprio Espírito levando Jesus a esse momento tão difícil, que é Jesus no jardim. Na semana passada a gente viu a última refeição. Jesus está com seus discípulos à mesa e ali ele ressignifica a Páscoa, né? Aquele episódio tão marcante para os judeus, que era a saída do povo do Egito, era sempre relembrada e revivida na Páscoa. Jesus institui a nova Páscoa, que é a Páscoa real. A gente viu isso. E agora o que acontece é que aquele cordeiro que foi imolado na Páscoa com os discípulos caminha para o sacrifício. A morte de Jesus está a pouquíssimos momentos daqui. E vai ser a última experiência com os discípulos antes de Jesus ir até o Gólgota. Então nós estamos em Mateus capítulo 26. Antes da gente ir para o texto específico do Getsemane, eu quero brevemente mostrar para você o que acontece aí no meio, tá? No versículo 31 em seguida. A gente lê no 30 o texto dizendo: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus está nesse trajeto. Antes que ele chegue lá, a gente tem esse momento que é muito estranho, né? Porque é difícil. Jesus chega aos discípulos e diz, versículo 31, essa noite eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Então Jesus está dizendo, eu vou ser uma pedra de tropeço. E o que vocês entendem por isso? Porque é uma expressão meio enigmática, né? O que significa Jesus dizer, eu vou ser uma pedra de tropeço? É uma excelente sugestão, tá? Está quase certo. A única ressalva é, Jesus não está dizendo, eu vou fazer com que vocês tropecem, mas eu vou ser algo no qual vocês vão tropeçar. E aí é muito curioso, né? Porque Jesus diz isso em outros momentos, né? Vocês tenham cuidado para que vocês não se tornem pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Ele está dizendo agora, eu vou ser uma na vida de vocês daqui a pouco. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, e que assim é terrível, né? Isso da perspectiva dos discípulos. Ouvir isso é terrível. Jesus está dizendo, por minha causa, hoje vocês vão tropeçar. Vocês vão pecar hoje por causa de mim. E aí ele diz, olha como é forte. Todos vocês, essa noite ainda, eu vou ser uma pedra de tropeço para todos vocês, todos os discípulos. Por quê?
porque a escritura vai se cumprir. O que diz o texto? Eu vou ferir o pastor e as ovelhas do rebanho vão ficar dispersas. Jesus está dizendo, olha, todos vocês hoje vão me abandonar. Eu vou ficar sozinho. E aqui que eu começo a tentar te trazer de novo, irmãos, para essa noção. Cara, para pensar, a gente não está falando de teologia descolada da vida real. A gente está falando de um homem, Jesus, que era bom, que é inocente. E o que ele está dizendo é, todos vocês vão me largar. Eu vou ficar sozinho. E essa é uma dor muito profunda, irmãos. Porque é a traição. Fala. Obrigado por falar isso. Não, não é isso. Aqui não é Jesus que vai ferir o pastor. Jesus é o pastor. Deus está dizendo, eu vou ferir o pastor. Ferindo o pastor, todas as ovelhas vão ficar dispersas. Sim, Jesus vai ser ferido. Sim. Ele não é... Não, é... Sim. Deus coloca esses eventos em marcha. Sim, Deus é o responsável. Mas no sentido real também, Deus não é o responsável, porque é todo o conluio de judeus e romanos que vão matar Jesus. Mas por trás disso a gente tem um plano maior de Deus. E aí, o que o texto está dizendo para a gente, e aqui a gente está recuperando uma profecia muito antiga, é na hora que o pastor for retirado, as ovelhas todas vão fugir. Esse é o foco. E Jesus está dizendo isso antes, né, que aconteça. Ele está dizendo assim, vocês vão me abandonar. Vocês vão me jogar fora. E assim, irmãos, perceba, isso é uma palavra muito difícil de dizer. E é uma palavra também muito difícil de ouvir. Porque ali está o amigo deles. Eles viveram juntos 3 anos. Irmãos, foram 3 anos de profunda atividade. Eles andavam juntos o tempo todo. Eles estavam juntos o tempo todo. E aí, Jesus diz, todos vocês vão me jogar fora. Então perceba, da perspectiva de Jesus, é uma dor muito profunda. Porque ele vai ser traído por pessoas muito próximas a ele. E aí, como Jesus é maravilhoso, porque se fosse eu, e assim, eu não sei se você passou por essa experiência, certo? Eu não sei se você foi traído por pessoas muito próximas. Porque às vezes a gente é traído por familiares, às vezes a gente é traído por colegas de trabalho. É ruim, mas aqui é outro nível, você entende? Outra coisa é você ser traído por membros da igreja, seus irmãos de fé. Eu não sei se você passou por isso. Eu já passei. E eu abro o coração para vocês, eu odeio isso, mas é o que acontece. Até hoje, a minha vontade é falar assim, olha, eu quero lhe perdoar, mas eu quero que você nunca mais apareça na minha frente. Que Deus até me ajude a deixar isso para lá, mas eu quero que daqui para o resto da vida, nossos caminhos fiquem completamente separados. Você serve a Deus lá, eu sirvo a Deus aqui. O que Jesus faz é uma coisa completamente assim, antagônica a isso. Ele diz, vocês hoje vão tropeçar por minha causa, mas depois da minha ressurreição, eu vou adiante de vocês para Galiléia. Jesus toma a iniciativa de falar para eles assim, olha, depois que eu ressuscitar, eu quero encontrar vocês de novo. Mesmo vocês me traindo. Jesus sabe que esses homens vão abandonar, sabe que vai ficar sozinho, mas diz, daqui a pouco eu vou ressuscitar e eu quero encontrar vocês de novo. Parte dele, essa oferta de graça. Então, esse amor de Jesus é muito insistente, irmãos, é muito bondoso. Porque não aparece aqui nenhum resquício de mágoa, né? Isso em Jesus é incrível. Quando ele encontra esses homens de novo, não é como se ele ficar falando assim, né? Eu até vou ficar perto de vocês, mas vocês sabem o que vocês fizeram. Sabe? Não tem essa postura passiva-agressiva de Jesus. Jesus abre um caminho para a reconstrução e caminha de novo com eles. E aí, note, a gente tem aqui, primeiro, Jesus afirma. Ele está dizendo, vocês vão me abandonar. E ele diz isso baseado numa profecia. Qual é a reação de Pedro? Que coisa, não, irmãos? Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca vai ser para mim. Então, é arrogância? Sim, é arrogância. Prepotência? Também. Pois é, Jesus... E o que é estranho, Tati, é que aqui a gente não tem o grego, óbvio, mas esse texto é muito contundente. Ele está dizendo assim, nunca vai ser para mim.
Para os outros pode até ser, mas não existe nenhuma possibilidade que para mim o Senhor seja uma pedra de tropeço. E aqui eu resgato uma noção para você que é muito curiosa. No calor do jantar, na emoção, antes que o perigo real chegasse, Pedro olha para si mesmo e fala assim, não, eu não. Ele está confiante. E é estranho, porque esse é o homem que andou sobre o mar. Legal, mas foi o que afundou também. Pedro já tinha mostrado que a fé dele não era essa fé tão poderosa. Mas ainda assim, agora, Pedro está dizendo assim, não, eu não, eu não. Todo mundo pode trair, eu não vou trair. E aí, irmãos, vem a declaração de Jesus que é terrível. Hoje ainda, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí pergunta para vocês que já são meus alunos, por que 3? O que isso quer dizer? É exatamente isso. De novo, no hebraico, e lembrem, esses homens eram judeus. Eles podiam falar grego, mas eles também tinham uma mentalidade hebraica. Você não consegue falar, por exemplo, jogão. Não existe superlativo no hebraico. Se você quer dizer que um jogo é grande, você fala como? Jogo, jogo, jogo. Você repete. A repetição traz ênfase. O que Jesus... Perceba, irmãos, não é apenas assim, você negou 3 vezes, você caiu 3 vezes. O que Pedro faz é negar completamente. Entende? Essa repetição, para além de ser assim, foi um tropeço, depois teve outro, Jesus está dizendo assim, não, você me negou completamente, inteiramente. É como se Pedro dissesse assim, de forma alguma eu conheço esse homem, eu não tenho nenhuma relação com ele, nunca. Curiosa, né? É terrível, né, irmãos? É uma promessa que é forte demais. Pedro está falando assim, de forma alguma. E aí faz com que a queda também seja demais. E assim, a gente coloca ênfase em Pedro, porque, obviamente, tem a cena que destaca Pedro negando, mas, irmãos, o que está escrito aí no finalzinho do versículo 35? Todos os discípulos disseram o mesmo. Todo mundo falou o que para Jesus? Não. Eu não vou trair o Senhor. Eu vou estar com o Senhor para sempre. Por quê? Depois que Jesus fala assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes, ele leva isso para um outro nível. Ele fala assim, Senhor, ainda que eu precise morrer com o Senhor, eu vou morrer contigo. O que ele está dizendo é, não existe nada no mundo possível que me faça te negar. Mesmo a morte. Ainda que a morte venha, eu vou ficar de pé. E aí todos os discípulos disseram a mesma coisa, né? Jesus pode confiar na gente. A gente vai estar com o Senhor. Independente do que aconteça, pode vir legiões e legiões. Nós não vamos sair do seu lado. Se o Senhor for morrer, a gente vai morrer com o Senhor. O que acontece horas depois, irmãos? Jesus vai ficar sozinho. Todos eles vão fazer o que acabaram de dizer enfaticamente, não, a gente não vai fazer isso de jeito nenhum. E aí eu estou falando isso para vocês, sendo assim um pouco repetitivo, porque eu quero que você note essa assimetria. Porque é claro que Jesus é Deus, ele já antevia a traição. Mas é muito pior quando seus amigos falam assim, não, pode confiar. A gente não vai, fica tranquilo, pode confiar na gente, a gente vai estar contigo independente do que aconteça. E de novo, e de novo, e de novo. E aí fala assim, olha, eu acho que não. E eles falam assim, não, até a morte pode chegar, a gente vai estar contigo. Você entende? A dor vai surgir porque ele vai precisar dos amigos, que ficaram insistentemente dizendo, a gente não, a gente vai estar até o final. E ele vai encontrar o silêncio, né? Então, esse é o preâmbulo do jardim. A gente sai da ceia, todos estão muito, assim, contentes consigo mesmo, né? De novo, já tentei mostrar isso para você. Tem 2 níveis de consciência aqui. Os discípulos estão vivendo um negócio absolutamente desconectado de Jesus. Os discípulos estão só comemorando Páscoa, festa, música, dizendo assim, a gente está com o Senhor. Tal. Jesus está experimentando outra coisa. Da perspectiva de Jesus, aquelas cenas são preenchidas de uma expectativa de morte muito intensa. E essa sombra está acompanhando não só Jesus, mas os discípulos. E aí sim, a gente chega no jardim. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Logo depois da ceia, do alimento, Jesus leva aqueles homens a um jardim. E é um jardim conhecido. Eles já tiveram lá várias outras vezes.
Não era incomum para os discípulos e para Jesus estarem ali. E eles voltam para lá. E Jesus vai para lá porque ele quer orar. E aí, o texto diz para a gente que o nome do jardim é Getsêmani. E eu tenho plena certeza que você já ouviu antes o que esse nome significa. Talvez você não lembre. Mas o que significa Getsêmani? Olha como eu expliquei para você já, que a gente está diante aqui de um cenário que tem vários níveis e camadas de compreensão. Sabe o que significa Getsêmani, irmãos? Ok, eu vou parafrasear, tá? Mas é o local onde se produz azeite. Getsêmani é um local onde se produz azeite. Certo? Como é que se produz azeite? Espremendo. Espremendo ainda é uma palavra suave. Espremendo o quê? Certo? Para que o azeite surja, você tem que moer completamente a azeitona. E daí você vai extrair o produto, certo? Então, olha só que coisa curiosa. Jesus vai para um local onde, nesse tempo antigo, né, eram duas pedras. Uma muito grande e outra que servia de base. E essa pedra maior, ela ficava indo e voltando, esmagando repetidas vezes a azeitona até extrair-se o azeite. É nesse local que Jesus está. O óleo só é coletado depois desse processo. Esse produto que é mais precioso, a especiaria, vem fruto dessa moagem o tempo todo. O tempo todo. Então, novamente, né, a gente aqui está operando em dois planos. Jesus está caminhando para ele mesmo ser moído. E ele vai ser completamente moído. E aí, nesse processo, Jesus faz uma coisa que é muito sintomática. E aí eu acho que, nesse sentido, você e eu nos relacionamos com ele. Porque quando a coisa está muito ruim mesmo, o que você faz? E eu espero que, assim como eu, o que você faça é orar. Quando a coisa não está tão ruim, é engraçado isso, né? A gente até faz outras coisas antes. Se a gente tem a noção de que a gente consegue resolver, primeiro a gente vai ligando para as pessoas, depois a gente começa a buscar várias ferramentas para resolver nosso problema, enfim. Quando está muito ruim, aí a gente vai orar. Não é o caso de Jesus, certo? Jesus, em Mateus é menos, em Lucas aparece muito mais. Jesus está sempre orando, o tempo todo. Mesmo sendo Deus, Jesus ora. E aqui ele leva os seus amigos para orar. A última coisa que Jesus vai fazer antes de ser preso é orar. Ele vai falar com Deus. Essa prática está sempre presente na vida de Jesus. E aí, o que ele diz para os 11 é: fiquem aqui, aguardem. Só que desse grupo ele destaca 3. 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Então, dos 8, Jesus retira esses 3. Pedro e o nome dos outros? Tiago e João. Eles são levados por Jesus para outro local. Então a gente aqui agora tem os 8 que ficaram, porque Judas já tinha ido embora. 3 vão com Jesus, Jesus vai se destacar ainda mais. Minha pergunta é: por quê, irmãos? Por que Jesus destaca 3 e leva consigo para um segundo nível de local dentro do jardim? Os 11 estavam lá. Ele chama 3 para ir com ele. Destacando. Por quê? Eram os mais próximos. Sim, é por causa disso. Por que ele chamou os mais próximos para ir com ele? E aqui eu quero que você entenda ainda mais a solenidade do que está acontecendo. Quando a gente se aproxima nessa cena, a gente também tem que se aproximar com muita solenidade. Sabe por quê? A gente aqui está diante da fraqueza de Jesus. Porque a gente fala que Jesus é Deus. Jesus é Deus? É. Jesus é muito Deus? É muito Deus. Mas Jesus é homem? É. Jesus é mais homem do que Deus? Não. Jesus é mais Deus do que homem? Também não, irmãos. A gente está diante daqui da fraqueza do homem Deus. E aqui é um mistério. A gente só pode olhar para isso. Mas a gente está diante dessa humanidade escancarada de Jesus. Sabe por quê?
isso eu sei que você sabe, nos piores momentos da sua vida, quando o desespero realmente chega, nem todo mundo pode estar junto com você. Não é verdade? A gente, graças a Deus, né, ele nos criou assim, nós somos seres gregários. A gente precisa de pessoas. Mas a gente não precisa de qualquer pessoa, irmãos. Sabe? Porque quando a calamidade acontece, se alguma coisa muito ruim acontecer com você amanhã, a gente vai colocar no grupo da igreja. E aí no grupo da igreja as pessoas vão saber, e eu imagino que a maioria da igreja vai se condoer com sua situação e vai se oferecer para te ajudar. Isso é bom? Muito bom. É ótimo receber ajuda. Só que, nos momentos realmente difíceis, só alguns podem estar junto com você. Tem algum momento em que, por mais bem intencionado que as pessoas sejam, e elas são, elas não podem acessar, porque é uma coisa muito íntima. Para essas pessoas, e aqui a gente sabe quais são, Jesus vai desnudar sua alma num nível ainda maior do que para os outros discípulos. O que eu quero dizer para você é que a coisa está realmente começando a ficar muito ruim para Jesus. Todos eram amigos, mas esses três estavam em outro nível de amizade. Em outros momentos do Evangelho, eles viram coisas mais íntimas. Momentos que só eles participaram. E a gente funciona do mesmo jeito, irmãos. A gente funciona do mesmíssimo jeito. Quando há um desespero, você chama só algumas pessoas para estar junto com você. Sabe? E aí eu quero, uma última vez, enfatizar isso. Quando a dor está realmente ruim, quando está muito profunda, só algumas pessoas podem estar junto. E aí eu quero resgatar para vocês Jó. Os amigos de Jó eram pessoas erradas? Sim. Eles erraram na condução do processo? Sim. Eles só erraram? Não. No começo, se você ler o texto, e é maravilhoso, Jó, com toda a sua desgraça, ele se senta, os amigos dele chegam. Você lembra o que acontece? Você pode dizer assim, eles começaram a falar. Não é verdade. Eles passaram quantos dias em silêncio, irmãos? 7. 7 dias sem falar nada. 7 dias em silêncio. Por quê? Porque quando a dor é grande demais, quando a calamidade é profunda demais, não tem o que dizer. E aí, quando a calamidade é nesse nível, e que Jesus está, além do silêncio ser a resposta apropriada, nem todo mundo pode estar junto com você. Repito, por melhor intencionado que a pessoa esteja. Então, o que a gente está vendo aqui é Jesus caminhando para esse momento terrível. Porque, de novo, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Repito, o grego aqui está ênfase em cima de ênfase em cima de ênfase. A gente conhece tanto esse texto que a gente lê assim como se fosse qualquer coisa. Por isso que eu digo que eu não gosto de falar sobre isso, porque isso é solene demais, é santo demais. O que está acontecendo aqui é que Jesus está sendo completamente tomado por essas duas condições. Uma é tristeza e a outra é angústia. Ele está completamente cheio disso. O texto está dizendo isso, né? Ele está tomado. Essa é uma experiência que nem todos nós temos, irmãos. Nem todos acompanham. Hoje eu estou convencido disso. Não adianta. Nós não somos iguais e nós não vamos ter experiências iguais. Tem gente que vai passar por essa terra e eu suspeito que seja uma boa parte das pessoas que não vão sentir uma dor nesse nível. Nesse nível ninguém sente. Mas eu acho que tem muitas pessoas que vivem uma vida meio normal, mil aspas, tá? Vai ter problemas? Vai. Vai ter, assim, momentos muito difíceis? Sim. Mas alguns de nós vivem episódios que rompem a normalidade da humanidade. Então, nem todos entre nós aqui, lendo isso aqui, a gente consegue entender o que o texto está dizendo. Mas as coisas são realmente difíceis para Jesus. E aí, falando especificamente de mim, irmãos, vocês sabem já que eu estou passando por um momento muito difícil, mas vocês não sabem o nível que é. Porque, primeiro, que não convém, segundo, que eu não fico alardeando isso para todo mundo. Mas, irmãos, a doença que eu experimento há um bom tempo, que é a depressão, que foi, assim, levada a últimas consequências por causa da morte do meu pai, é mais profunda do que você consegue perceber. E aí, é curioso porque essa semana eu dei um vislumbre para algumas pessoas, daqui da igreja, disso. Para algumas pessoas mais próximas eu conversei um pouco mais. E aí, quando a gente desnuda isso, né, completamente, por que eu estou falando de desnudar? Porque vocês vêm para cá, eu fico rindo, né, a gente fica brincando e tal, então na superfície parece que está tudo bem.
Mas quando a coisa fica realmente nesse nível aqui que a gente está conversando, a coisa fica diferente. Fica bem diferente. Porque a maioria das pessoas, quando a gente está nesse nível aqui, elas se afastam. E aí eu nem acho, e aí eu não acho mesmo, que é uma questão assim de falta de empatia, de que a pessoa é ruim. Não é isso não. É porque esse tipo de estado que Jesus está constrange a gente. É tão difícil, é tão ruim, que o desejo natural das pessoas é se afastar, porque elas querem ir para algum local confortável. Tipo assim, vamos falar amenidade, vamos ficar conversando sobre o clima, porque é difícil estar aqui. E eu estava, mais uma vez, falando sobre a minha própria vida com o irmão essa semana, e ele falou assim, olha, eu não imaginava que era nesse nível, e ele falou assim, é muito chocante ouvir você falando desse jeito. Porque, mais uma vez, você nunca me ouviu descrever o que eu sinto, o que eu penso. Mas quando você tem acesso a isso, é muito chocante. E eu estou querendo dizer para você, tentando fazer perceber que, meu irmão, minha querida irmã, o seu Senhor, naquela noite, ele foi tomado por um estado completamente terrível da experiência humana, que eu e você não vamos passar, não nesse nível, nunca. Mas você precisa saber disso. Você precisa saber que essa parte aqui não foi só um negocinho para ir para a cruz, não. Sabe? Porque às vezes a gente lida desse jeito, né? Ah, isso aqui foi assim, aí depois ele ressuscita. E a gente já vai para a ressurreição. Mas teve isso daqui antes. E aí, irmãos, eu quero te lembrar também que... Por que eu quero insistir nisso agora que eu vou falar? As pessoas, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas falam as besteiras assim enormes. Que é... um irmão vê o outro sofrendo e a pessoa nunca passou por isso, ela fala assim, não, mas fica tranquilo, as coisas vão dar certo. As coisas vão dar certo? Sempre, irmãos, elas sempre vão dar certo pra gente. A gente sempre vai ter uma vida que vai estar esperando a gente. O Senhor sabe de toda a história. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso tudo é verdade? É verdade. Isso faz com que o sofrimento vá embora? Não, olha aqui Jesus. Você acha que Jesus não sabia que ele ia ressuscitar? Você acha que algum de nós acredita mais na bondade de Deus, no amor de Deus, na confiança, no carinho de Deus, do que Jesus? Não. Jesus sabe dessas coisas, ele acredita nessas coisas. Só que ele ficou mal, nesse nível. E aí eu ficava pensando assim, eu orei várias vezes, eu falei assim, Jesus, será que o Senhor já teve depressão? Será que o Senhor teve ansiedade? Porque eu sinto que o Senhor não sabe o que eu estou passando. Até que esse texto me atingiu de uma forma gigantesca, porque eu percebi que, nesse momento, Jesus estava no estado emocional muito pior do que eu estive, irmãos. E olha, eu já tive em locais muito ruins. E eu percebi, o meu Senhor passou por isso num nível ainda maior. É horrível, porque a gente está aqui num combo de angústia e tristeza que gera um quadro horrível. Eu não sei se você já viu. É horrível, horrível. Se você encontrar uma pessoa que está num nível de desorientação total por angústia, é horrível estar junto. Porque a pessoa parece que ela transmite com o corpo que ela está assim, no limite. E você quer ajudar e não consegue, né? Então, olha só como isso é forte. Olha o que Jesus diz. Versículo 38. Ele está falando com os amigos dele, tá? Lembra disso. São seus amigos mais próximos. Ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Sabe, irmãos, isso aqui não é poesia, não. Isso daqui não é o alto da compadecida. Não é uma música. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Ele está dizendo, eu estou num estado tal, na minha alma, que eu estou sentindo como se eu estivesse quase morrendo. Tudo que há em mim está dominado por essa tristeza e angústia, a ponto que eu sinto que eu vou morrer. Sabe, é uma desorientação total. Isso é tão forte, irmãos. Eu não sei se você já teve um quadro de ansiedade generalizada. É horrível. É horrível. Isso que Jesus está experimentando é tão intenso que você lembra o que Lucas diz pra gente? Os vasos sanguíneos da testa de Jesus se rompem e ele sua sangue. Por quê? O coração dele está batendo numa intensidade tão grande que aquilo que é feito para conter o sangue, que são os vasos, não aguentam a pressão e estouram. E aí o sangue começa a se misturar
com suor. Ainda no texto de Lucas, a gente aprende que 2 anjos são enviados para Jesus. Lembra disso? 2 anjos ficam com Jesus para fortalecer Jesus. Olha o nível do que ele está passando. E aí, aqui um comentário pessoal. Eu gosto desse texto, tá, irmãos? Porque é bom saber que Jesus passou por isso, porque deixa meu coração mais aquecido. Ele sabe o que a gente passa, mais do que a gente imagina. E aí, qual é a ferramenta que Jesus usa para se aliviar? Irmãos, Jesus não tomou Rivotril, nem Zolpidem, nem qualquer outro remédio. Ele vai orar. E para além disso, além de orar, o que ele fala? Adiantando-se... Ele diz, está triste até a morte. O que ele diz depois? Fiquem aqui e vigiem comigo. Está falando para quem? Pedro, Tiago, os amigões, os mais íntimos, os mais próximos. Fiquem aqui e vigiem comigo. O que ele está pedindo? Gente, eu preciso de vocês. Fiquem comigo agora. Eu estou no meu pior momento, eu preciso dos meus amigos. Orem comigo. E aí ele vai um pouco mais à frente, aí ele vai se lançar ao Pai, né? Ele diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Essa é outra forma de Jesus dizer o seguinte, Senhor, se tiver qualquer outro caminho, qualquer outra possibilidade, por favor. E é um pedido filial, né? Ele fala, Pai. Jesus está implorando por outra alternativa, irmãos. Para o seu Pai. E aí, queridos, olhar para essa fraqueza de Jesus aqui agora, faz com que a gente pare e pense, por que Jesus está desse jeito? Por que ele está chorando tanto? Do que ele tem medo? Do que ele tem, assim, do que gera nele angústia? E aí, se você perder isso daqui, você vai perder a própria essência do Evangelho. Irmãos, Jesus estava com medo de morrer? Por que a gente tem certeza que Jesus não estava com medo da morte? Essa é uma resposta, porque ele já sabia que ia ressuscitar, certo? Mas ainda tem outras coisas que fazem a gente ter certeza que Jesus não tinha medo da morte. O problema aqui não eram os espinhos. O problema aqui não era os cravos, não era a cruz. Por quê? Irmãos, ao longo da história, a gente tem exemplos e mais exemplos. E isso acontece até hoje, de gente que marcha para a morte tranquilo, imperturbado. A gente tem aos montes esses exemplos. Tanto que a gente conhece aqueles malucos que estão se matando aí por questões religiosas à torta e à direito. Essas pessoas caminham para a morte tranquilas. Você acha que o nosso general, o capitão, não ia estar também? Não é esse o problema. Qual é o problema? Irmão, mas vamos pensar isso com calma. O desespero talvez seja a palavra ruim, mas esse estado de Jesus se dá porque ele vai ser preenchido de pecado. Como é que isso funciona? Não sei. A gente está aqui no terreno do sagrado, do mistério. O texto diz que ele foi feito pecado para que a gente fosse feito justiça de Deus. O que vai acontecer aqui é que pela primeira vez, Jesus vai se separar do Pai. Única vez que ele vai estar separado do Pai. E aí ele fala, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse, irmãos? Da ira de Deus. Desde o Antigo Testamento, essa figura do cálice é trabalhada e retrabalhada nos seguintes termos. Deus fala, digam ao povo, vocês vão tomar o cálice da justiça. Toda a injustiça que vocês fizeram, eu vou fazer com que vocês recebam a punição. Como? Bebendo esse cálice da ira da justiça de Deus. Então, conecte os pontos. Irmãos, você entende o que eu estou falando? Você ia sofrer uma eternidade inteira por culpa dos seus pecados, correto? Essa punição, essa ideia de esse afastamento total de Deus, era o que você devia passar. Toda essa justiça de Deus reunida sobre os pecadores que iriam cair sobre eles, estava caindo sobre Jesus. O que eu quero tentar dizer para você é, no modo muito concreto, o que Jesus tinha que suportar era o peso do próprio inferno. Porque era isso que a gente ia experimentar da parte de Deus, não era? O que Deus ia destinar para nós era uma eternidade afastada dele. Jesus ia ter que sentir isso por todos os seus eleitos.
Então, você entende que é muito mais do que o filme do Mel Gibson, que já deixa a gente triste. É triste, é horrível. Aquela morte foi horrível. Mas o que está acontecendo ali é muito mais do que um suplício, do que uma tortura. Não, irmãos. O inferno que ia cair sobre você, literalmente estava caindo sobre ele. Jesus experimentar a punição eterna de Deus, de novo, por todos os eleitos. É por isso que esse homem está com o rosto prostrado e ele ora com sua alma. Por quê? Jesus vai sofrer a pior dor que existe. Não tem nada pior do que isso aqui, irmãos. Nada. E ele vai sofrer. É por isso que ele implora, né? Deus, se tiver outro jeito, eu quero. Qual é a resposta de Deus? O que Deus diz ao seu próprio filho? De novo, irmãos, essa linguagem filial ajuda a gente, né? Vocês que são pais, vocês que são mães, quando um filho pede algo a você, Jesus está aqui nesse estado e ele fala: Pai, meu pai, por favor, que eu não viva isso. Qual é a resposta de Deus? Silêncio, irmãos. Deus não fala nada. Jesus está sozinho para enfrentar o seu suplício. Já está o quê? Jesus já está sozinho aqui. Ele ainda não experimentou essa separação com o Pai. Ainda não. Mas como ser humano que ele era, no jardim ele estava sozinho e pedindo a Deus alívio, ele recebe silêncio. Então é nesse sentido que eu estou falando que ele está sozinho. Deus não vai dar nenhum alívio a ele agora. Não vai. Jesus tem que enfrentar. E aí, meu irmão, minha irmã, enquanto Jesus está nesse nível de sofrimento, nessa agonia profunda, o que estão fazendo os amigos dele? Dormindo. Jesus os achou dormindo. E aí ele pergunta a Pedro: Pedro, você não conseguiu ficar comigo sofrendo nem uma hora? Você consegue perceber a total assimetria do que Pedro declarou antes e do que ele está fazendo agora? Jesus, eu vou fazer tudo pelo Senhor. Mesmo que eu precisar morrer, eu vou morrer. Aí Jesus fala: você não passou nem uma hora orando? Que era o que eu estava precisando. Eu preciso dos meus amigos, eu preciso de vocês. Dormindo. Na prática, o que eles estão fazendo é já abandonando Jesus. Esse abandono já começou. E aí Jesus retorna e ora por 3 vezes, ele pede 3 vezes ao Pai e ele recebe silêncio nas 3 vezes. Como é que Jesus reage ao silêncio? Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Essa palavra de Jesus, isso que ele fala, está estritamente correto? Ou seja, o que eu quero perguntar para você é o seguinte: ele fala assim, não é possível que eu não beba esse cálice. Isso é verdade? Jesus tinha obrigação de beber esse cálice? Não. Por que não? Oi? Essa é porque a culpa não é dele. A outra resposta é, tudo o que Jesus fez desde o começo foi voluntário. Sim ou não? Ele diz, ninguém toma a minha vida. Eu que estou entregando. Eu vou cumprir a ordem do meu Pai. Jesus poderia não beber o cálice? Qual é a resposta? Sim. Ele poderia não ter bebido o cálice. Ele poderia não morrer, ele poderia não se separar do Pai e ele poderia ficar imperturbado para sempre. Por que Jesus não fez isso? Sabe por quê? Não é só por isso. Não é um compromisso anterior que o obrigava nesse sentido. Sabe por que Jesus foi até o fim? Porque se ele não tivesse tomado esse cálice, ele ia estar longe de você para sempre. Se Jesus não bebesse aquele cálice, você estaria perdido para sempre. E isso faz com que, naquele momento da maior dor, da maior confusão e da maior angústia, ele estivesse pensando em você, estivesse pensando em mim também. E o que é estranho nessa história é que ele pensava em você do exato jeito que você é, sabendo exatamente como você é. É exatamente o que estava escrito aqui agora. Jesus sabia que você ia estar dormindo.
Jesus sabia que você ia abandonar, que você ia negar 3 vezes, que não ia estar na ressurreição. Ele sabe que você não está à altura do sacrifício que ele fez. Não está. Ninguém está. Mas naquela noite que foi terrível, naquela madrugada, e irmão, ser madrugada é muito importante, estava de escuro. E aqui a escuridão não é apenas física. O texto todo está dizendo, e Judas foi e saiu, e era noite. Era noite, eram trevas, era a hora das trevas. Jesus estava na hora das trevas, sozinho. Ele orou, ele chorou, ele perdeu sangue. Por quê? Porque Jesus ama você. Jesus ama o seu povo. E aí, para que a gente nunca mais tivesse que ficar afastado dele, ele foi em frente. Você entende isso? Você realmente entende isso? Sabe, a única conclusão possível para nós, pelo menos da minha perspectiva, é que eu e você, o que a gente tem que fazer, meus irmãos, é colocar nossa boca no pó, assim, enfiar a cara no chão e implorar a Deus perdão. Sabe por quê? Porque eu sei que você duvida do amor de Deus por você. Eu sei disso. Porque você é igual a mim. Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Se ele enfrentou tudo isso por você, o que é capaz de, no mundo, de te afastar dele? Qual é o tipo de pecado, por mais prazeroso que seja, que faça com que eu e você troquemos o nosso relacionamento com ele para essa experiência passageira? E aí, além disso ainda, qual é o tipo de doença, qual é a morte, qual é a maldade, a privação que você sofra, que pode fazer com que você duvide que ele continua te amando? Você entende qual é o direito que a gente tem de olhar para a nossa própria vida e falar assim, se isso aqui aconteceu comigo, Deus não me ama? Qual é a maior prova que você precisa? Ele não falou que a morte dele ia fazer com que tudo desse certo na nossa vida, e não dá, irmãos. Não dá. Nossa vida dá errado, e dá errado. Exatamente, exatamente. Dá errado nas nossas expectativas, porque a gente acha que Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, não, ele não tem. Ele morreu, ele literalmente morreu por nós. Ele não salvou a si mesmo. A gente vai ver isso mais na frente, né? Mas Mateus está cheio de ironia. Os soldados diziam assim, olha esse homem aí, ele dizia que ia salvar todo mundo, não pode nem salvar a si mesmo. E era exatamente isso. Porque ele estava salvando todo mundo, ele não podia salvar a si mesmo. Então, você percebe o tamanho do nosso pecado? Quando alguma coisa sai errado na nossa vida, quando a gente perde dinheiro, quando a gente sofre uma traição de alguém próximo a nós, a gente tem a audácia de jogar no rosto desse homem, você não me ama. Irmãos, a gente tem que pedir perdão demais. A gente tem que pedir perdão quando a gente acha que ele esqueceu a gente, que ele está deixando a gente de lado. Na verdade, ele enfrentou a maior das provações, a mais horrível prova, só para que você e eu não morrêssemos. Naquele jardim, ele lembrou de mim e ele lembrou de você. E aí, se isso não faz o seu coração ser todo dele, se isso não faz com que você queira viver para ele com tudo que você tem, nada mais pode te trazer para Jesus. Nada. O que resta para você é beber o cálice sozinho da ira de Deus. Você vai ficar separado dele. Porque se você não entende, se ele não te atrai, não resta esperança para você. Mas a minha suspeição é que a maior parte de nós, quando olha para essa história de novo, o nosso coração dói. Porque a gente olha e fala assim, Senhor, a gente não é digno do que o Senhor fez por nós. E não somos dignos mesmo. Se esse é seu caso, meu irmão, minha irmã, se alegrem nessa noite. Sabe por quê? Porque todas as vezes meu coração dói quando eu leio esse texto de novo. E eu sou levado a pedir perdão imediatamente porque eu sou muito mesquinho, eu sou muito pequeno. Naquela madrugada, ele venceu por a gente. Ele venceu especificamente por você. Eu vou dizer isso mais uma vez. Não ache que ele morreu pela igreja de forma assim disforme, aberta. Eu quero que você lembre que ele lembrou especificamente de você naquele momento. Ele pensava também em você. E ele te ama. Com esse amor, que aí sim, por isso que eu acho que essas músicas são exageradas, porque não tem outras palavras. O amor de Deus é furioso, é incontrolável,
é inexplicável, é gigantesco, não tem palavras suficientes para descrever. E nada no mundo pode mudar isso. E aí isso faz com que a gente lembre que todos os nossos sofrimentos, todos, são leves e são momentâneos, como diz a Escritura. E todos eles não apagam a verdade eterna. Você é do Senhor. Você foi comprado por Ele. E a gente vai estar com Ele até o fim. Olhando para o Getsêmani, meus queridos, por favor, estou implorando para você, confie nesse homem. Confie nesse homem. Confie no amor dele. Ele entregou toda a sua vida por você. Faça isso também. Entregue a sua vida para Ele de novo. Louve esse homem, se agarre a Ele, porque Ele vai levar você, vai levar a mim até o fim. O amor do Senhor por nós é muito maior do que a gente pode entender. O Senhor te ama e Ele está aqui nessa noite te lembrando disso.